Imagina só essa cena. Lá no topo de uma montanha, a glória de Deus desce como um fogo que consome tudo. Uma aliança eterna está sendo escrita em pedra. Mas, lá embaixo, no vale, o silêncio de Deus começa a ficar insuportável. E é aí que o coração humano começa a fabricar a sua própria salvação. Essa é a grande pergunta que essa história de Êxodo 32 joga direto para o nosso tempo. Porque olha, quando o Deus que a gente não vê parece distante, a primeira reação do coração humano é construir um Deus que se possa ver, um Deus que se possa tocar e, principalmente, um Deus que se possa controlar. Vamos mergulhar juntos nessa história para a gente entender de onde vem essa nossa tendência. A cena que a gente encontra aqui é de um contraste, assim, absoluto. É quase cinematográfico, sabe? São dois mundos acontecendo ao mesmo tempo, separados só por alguns quilômetros de rocha e de fé. E aqui a gente vê essa situação de um jeito perfeito. Lá em cima no monte, Moisés está na presença da glória divina, recebendo as bases de uma aliança eterna. Enquanto isso, o que está rolando lá no vale? A ansiedade humana. E essa ansiedade, rapidinho, dá à luz um ídolo imediato. É a história da humanidade resumida numa imagem só. A glória de Deus está ali, disponível, e a nossa tendência é se contentar com o ouro que brilha aqui no pó. A exigência do povo vem do desespero, vem do medo. Para eles, a ausência de Moisés virou a ausência de Deus. Eles não querem mais esperar por uma liderança que não conseguem ver. Eles querem um Deus palpável, algo que marche ali na frente, que garanta o próximo passo no deserto. A segurança de agora se tornou muito mais valiosa do que a promessa eterna. Mas o que leva um povo que viu o Mar Vermelho se abrir a derreter seus brincos de ouro para fazer um bezerro? Isso nos leva direto para o coração do problema, um lugar que um grande teólogo chamou de a fábrica de ídolos. O interessante nessa frase de João Calvino é a precisão dela. Ele não diz que o coração pode criar ídolos. Não, ele afirma que o coração é uma fábrica, ou seja, está sempre em produção. Quando Deus parece silencioso, quando parece que ele está demorando, a fábrica liga as máquinas para produzir um substituto que acalme a nossa ansiedade. E aqui está um ponto que a gente precisa entender bem. A idolatria deles, e a nossa também, raramente é uma rejeição aberta a Deus, do tipo, não quero mais saber de você. É uma tentativa de reduzir a Deus, de enquadrar Ele nos nossos termos, nos nossos medos, na nossa agenda. É querer o poder de Deus, mas sem a soberania dele. É basicamente dizer, Deus, eu te adoro sim, desde que o Senhor faça as coisas do meu jeito. Então, quais são os ingredientes dessa receita trágica? Primeiro, a impaciência com o que parece ser o silêncio de Deus. Depois, aquela insegurança que paralisa sobre o futuro, o medo do e se. A gente adiciona a isso as memórias culturais do Egito. O bezerro não surgiu do nada, né? Ele lembrava o touro Apis, um deus egípcio superpoderoso, de força, de fertilidade, que eles conheciam muito bem. E para fechar, o ingrediente final, aquele desejo profundo por um Deus que responda aos nossos comandos. E esse detalhe aqui é de cair o queixo. Arão não diz, olha gente, aqui está um novo Deus. Ele diz que a festa será ao Senhor e ele usa o nome sagrado da aliança, YHWH. Eles não estavam trocando de Deus, eles estavam tentando adorar o Deus verdadeiro do jeito errado, através de uma imagem, quebrando o segundo mandamento que mal tinha sido dado. Eles queriam YHWH, mas nos termos idólatras do Egito. E aí, a festa no vale vira um caos. E lá no monte, a conversa entre Deus e Moisés chega num ponto de tensão máxima. A santidade de Deus se encontra com a rebeldia humana e o resultado é fogo. Quando Moisés desce e vê aquela cena, ele simplesmente arremessa as tábuas da lei no chão. E isso é muito mais do que um ataque de raiva. É um ato profético, um símbolo poderosíssimo. Ele está mostrando de um jeito visível o que já tinha acontecido no coração do povo. A aliança foi quebrada primeiro lá dentro, antes de ser estilhaçada naquelas pedras. A santidade de Deus não pode tolerar o pecado. A ira divina é a reação justa, pura, contra a traição. A consequência natural daquela rebelião toda era a destruição. A aliança previa bênçãos para a obediência e maldição para a desobediência. E o povo tinha escolhido a maldição. E é nesse momento que Moisés, o líder, se torna um intercessor. Ele se coloca na brecha, sabe? Entre a ira santa de Deus e o povo culpado. E a oferta dele é inacreditável, nascida de um amor profundo por aquele povo tão rebelde.
Ele basicamente diz: puna a mim no lugar deles. Apaga o meu nome, mas salva o teu povo. Ele se oferece como um substituto, uma oferta nobre, mas que ele, como pecador, não podia cumprir. A intercessão de Moisés, apesar de poderosa, de comovente, era imperfeita. Era uma sombra, um eco de uma intercessão muito maior, que ainda estava por vir. E isso nos leva ao clímax de toda a história da redenção. Olha só que conexão incrível que a gente vê aqui. Moisés sobe ao Monte Sinai, Cristo sobe ao Calvário. Moisés se oferece para ter o nome riscado do livro, Cristo de fato entrega a sua vida. Moisés desce com a lei que mostra o pecado. Cristo nos dá a graça que perdoa o pecado. Moisés foi um grande intercessor, sem dúvida, mas Cristo é o mediador perfeito e definitivo. E aqui está o ponto central de tudo. A oferta de Moisés era impossível. Nenhum ser humano poderia pagar o preço pelo pecado de outro. Mas Cristo, o Deus homem, o único sem pecado, ele podia. E ele pagou. A dívida que o bezerro de ouro criou e que todos os nossos ídolos criam foi paga na cruz. Tá, então como a gente traz isso para a nossa vida hoje? Primeiro, é preciso ter coragem para identificar nossos próprios bezerros de ouro. Será que é o ídolo do controle que nos faz checar o celular o tempo todo? Será que é o ídolo da segurança financeira que gera ansiedade e não nos deixa ser generosos? Ou o ídolo da nossa imagem que nos faz buscar a aprovação dos outros acima de tudo? Segundo, a gente tem que abandonar a exigência do povo, aquela necessidade de ver para crer, de ter um Deus palpável. E terceiro, em vez de correr para nossa fábrica de ídolos, a gente deve correr para Cristo, em oração e confiança. Ele é um mediador que nunca falha. No fim das contas, a lição de Êxodo 32 é esta: quando Deus parece demorar, quando a ansiedade bate na porta, a nossa tentação sempre vai ser a de fabricar um bezerro de ouro. Mas a verdadeira solução não está em construir algo com as nossas próprias mãos, está em confiar naquele que estendeu as suas mãos por nós. A solução para a ansiedade não é fabricar ouro, é confiar no mediador,